Senhoras e senhores, bom dia. Reiniciamos agora as atividades do seminário Solo e Água no contexto de desenvolvimento em bacias hidrográficas. Eu convido os presentes para ocuparem as cadeiras aqui da frente para reiniciarmos os trabalhos, tá? O painel que se dará nesta manhã tem como tema Economia de Água na Irrigação e Reuso. Teremos 30 minutos de explanação de cada componente da mesa e 30 minutos para perguntas após a exposição. Estão convidados a compor a mesa o mediador Hermínio Suguino, engenheiro agrônomo da Codevasf. A debatedora doutora Silvia Paz Farias de Omena, professora da Univasf, em Juazeiro, Bahia. Rodrigo Vieira, analista em desenvolvimento regional da 6ª Superintendência da Codevasf, em Juazeiro, com a palestra Novas propostas de concepção, operação, modernização e gestão hídrica para perímetros públicos de irrigação. Dr. Marcos Brandão Braga, pesquisador da Embrapa Hortaliças, em Brasília, com a palestra Reuso da Água na Produção de Alimentos. E Joselito Menezes de Souza, analista em desenvolvimento regional da 6ª Superintendência da Codevasf, com a palestra Validade do uso de coagulante à base de polímeros naturais no tratamento de água para consumo humano na zona rural. Informamos que aproximadamente às 10h30 haverá uma pausa para o coffee break e, após o debate, haverá apresentação de pôsteres. Passo a palavra ao mediador do painel, Hermínio Suguino. Bom dia a todos e a todas. Então, dando prosseguimento, hoje nós teremos o painel número 3, Economia de Água na Irrigação, Reservação e Reuso. Essa parte de economia de água, reservação e reuso, ela é um tema bastante atual. Haja visto que nós estamos passando por uma crise hídrica. Na minha geração, eu nunca vi uma crise hídrica tão severa quanto essa. Eu estava vendo um noticiário ainda ontem. Sobradinho está com 1,1% da sua capacidade de reservação. 1,1%. As ruínas de Remanso, elas apareceram nesses últimos 40 anos, nunca se chegou a esse ponto. Estava vendo também, nessa linha, o Chaco paraguaio secou. E a gente vê as carcaças de crocodilo, de jacaré, a gente vê também a carcaça de roedores. E também fala que esse cenário de seca, ele está se alastrando para o Nordeste. Então, esse tema de economia de água, talvez a gente esteja vivendo, eu não gostaria de chegar nesse ponto, no limiar de uma nova era, dada as mudanças climáticas. Eu gostaria de ser um pouquinho mais otimista e pensar que isso aqui seria apenas uma fase cíclica de seca e de chuvas. Acontece que esse ciclo de chuvas e de seca, eu estava vendo há 2 anos atrás, quando há 2 anos atrás o nosso projeto Gorutuba, aquela barragem Bico da Pedra, ela vinha secando já há 5 anos seguidamente, isso há 2 anos atrás. Hoje então, nós estamos, eu achava que já estava no pico, já chegou no limite. A barragem Bico da Pedra estava secando ano após ano e ela vinha descendo.
Ou seja, com as chuvas do ano, o nível do reservatório ele não se recuperava. Então, no próximo ano, ele descia mais. E sempre via descendo cada vez mais. Então, há 2 anos atrás, eu achava que o Bico da Pedra, essa seca já deve estar terminando. Porque, em geral, o ciclo de seca de 5 anos está bom demais. Acontece que já está passando 2 anos. E essa seca continua. Eu vejo assim com preocupação que será que a gente não está vivendo o limiar de uma nova era onde a gente vai ter que mudar os nossos hábitos? A América Latina, ela tem apenas 6% da população mundial, mas ela tem 26% da quantidade de água doce do mundo. A Ásia tem 60% da população mundial, mas ela só tem 1/3% da água. Ou seja, nós temos bastante água com relação aos outros. Mas tem alguns países, como Israel, desde 1955 eles já estão fazendo reuso de água. E hoje eles estão usando 50% da água deles, já vem de reuso, já vem da dessalinização da água do mar. Então, uma coisa que Israel começou em 1955, com a utilização da água, de águas residuais, naquela época, as autoridades de Israel, eles não avisaram a população que aquela água de reuso iria ser utilizada para irrigação, porque a população iria ser uma reação muito grande. Como é que vocês estão utilizando água de reuso aqui na irrigação e tivesse uma reação muito grande da população? Então, as autoridades naquela época, em 1955, em Israel, eles não avisaram a população que eles estavam reutilizando a água. Mas hoje, passados 40 anos depois, 50% vem da dessalinização e reuso, 40%, 50% ele é utilizado para a irrigação, e eles têm perspectivas de que 75% da água deles daqui a 20 anos vai ser através de dessalinização e reuso. Então, posto isso, colegas, eu vejo que essa economia de água da irrigação, reservação, ainda ontem o nosso colega lá do ICA falou muito sobre reservação em lugar lá do Ceará, que eles precisam de reservar a água de chuva para a sua sobrevivência do dia a dia. Tem que utilizar aquela água salobra, tem que dessalinizar. Então, a água, que era um bem infinito no Brasil, para nós estamos tomando uma consciência, estamos, eu diria, quebrando um paradigma aqui no Brasil. A população gradativamente está se conscientizando de que aquela época de fartura de água, que a gente ficava jogando água à torta direito, ficava lavando a vassoura de água, ficava lavando lá as nossas calçadas, o desperdício de água, tem cada vez mais, está se tomando consciência de que a água é um bem precioso e que a gente tem que tomar cuidado. Agora mesmo, no DF, você já deve ter visto, a barragem do Rio Descoberto está abaixo de 25% da sua capacidade e nós vamos pagar a água mais caro a partir de dezembro. 40% a mais na nossa conta da água para quem utilizar mais de 10 metros cúbicos por mês. E também entrou a bandeira amarela na taxa de energia. Ou seja, nós estamos aqui já ao vivo no nosso cotidiano, já pagando por essa escassez de água. Então, nós vamos ter hoje 3 palestras bastante interessantes e, inclusive, uma delas, ele fala não só a respeito da quantidade, mas também a respeito da qualidade. Porque de que adianta você ter uma fartura de água, mas você não tem qualidade? A água está lá, mas ela não serve. Então, isso aqui vai ser tratado também nesse painel. E eu gostaria de, então, passar a palavra para a palestra número
a primeira palestra, novas propostas de concepção, operação, modernização e gestão hídrica para perímetros públicos de irrigação. É o nosso colega lá da 6ª SR, lá de Juazeiro, Rodrigo Vieira. Aí eu convidaria os membros, então, da mesa, se voltarem para os seus assentos, depois a gente compõe novamente a mesa. Ok? Rodrigo. O Rodrigo está pedindo, ele vai pegar um voo às 11h30, então ele não vai ter tempo para fazer as perguntas depois que todos apresentarem. Então ele pede que, depois que ele terminar então a palestra dele, então faz a pergunta, ele ficaria liberado e aí ele voltaria. Ok? Bem, bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer a Paulo e a todas as pessoas que se empenharam em nos trazer aqui e a todos que estão presentes. Vai ser rápido, não vou ficar com não tem muita coisa assim para esconder. Então, a gente tem que falar rápido e fala tranquilo. São as novas propostas de gestão. Há uns anos atrás, há 10 anos que a gente vem lutando pela modernização de perímetros e pelo uso da água, dentro e fora dos perímetros de irrigação. Os objetivos eram a redução dos custos de produção, a melhoria da competitividade do produtor, a gestão, a economia de água, saldo hídrico para outros investimentos, está aí o PISF, né? E favorecer a emancipação dos perímetros. O tempo está mudando, a cabeça está mudando, as relações estão mudando e vão continuar mudando, e a gente tem que se adaptar a isso. Eu começo com esse quadro de Rafael Sanzio. Esse quadro foi o primeiro quadro que mostrou a perspectiva. Foi quando a arte saiu de 2 planos para um 3º plano. Você tem a noção de profundidade. Aí vem 2 velhinhos andando, né? Aristóteles apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo e Platão para cima. Um racional, o outro é locubrador. Qualquer e todo avanço, você tem que ter propostas, você tem que mudar o pensamento, você tem que ter quebra de conceitos. E essas definições você precisa abrir a mente, você precisa modificar e rever determinadas verdades. 3 exemplos rápidos. Zumbi tinha escravo, não é libertador de escravo coisa nenhuma. Ele pegava escravo para levar para si. A Guerra do Paraguai, a Inglaterra não queria. Pelo menos o Galeano fez uma coisa boa antes de morrer, desmentiu o livro dele todo, que foi dado para a minha geração na escola como uma grande verdade. Você pega o livro, não tem uma referência bibliográfica. E quem ensinou os índios a preservar a mata foram os portugueses. Por quê? Porque os índios tocavam fogo. E os jesuítas que ensinaram essa mudança. Então, a gente tem que começar a ver essas verdades todas. Então, aí a gente tem essa frase de Roberto Campos, que a diferença entre inteligência e estupidez é que a inteligência tem limite. A gente tem que aprender a abrir a cabeça. Essa palestrazinha são 3 propostas básicas. O primeiro é a conversão de sistemas de irrigação. Depois, como é que a gente pode fazer os novos perímetros daqui para frente? Como é que eles vão funcionar? E a terceira, a gestão de água na irrigação. Eu acho que foi a outra palestra, viu, cara? Essa daí, o que eu já tinha colocado no slide antes, mas agora vai. Conversão de sistemas parcelares. Como é que é essa metodologia? O que é que essa metodologia faz? Primeiro, a identificação dos lotes. A metodologia de conversão de sistema que foi criada, essa metodologia foi criada pela Codevasf para acabar com o sistema de irrigação por sulco, que já não tem mais sentido de ser nem nas universidades ensinar. A UNB já encerrou isso, já tirou do currículo dela, para transformar por métodos mais eficientes. Porque todo mundo no mundo fala de eficiência. Então vamos mostrar como é que faz. Está pronto para ser aplicado. Identifica os lotes. Tem que conhecer como é que é o sistema de irrigação original, tarifas de energia, fazer o balanço hídrico de um lote na situação de sulco, na situação convertida, e elaborar dados técnicos, que é a base de todo o projeto. Depois, projeto executivo, que entra desenho, orçamento, análise
de tudo, determinação dos volumes futuros, ou seja, o que é que vai acontecer? Quanto que você vai reduzir de consumo de água? Um balanço de energia elétrica que acontece hoje com a situação prevista, comparativo de custo e análise financeira, que é a base de tudo. É a decisão, tomada de decisão é financeira. A primeira premissa da conversão é respeito ao passado. Esses colegas nossos que há 50, 60 anos, no lombo de jegue, muitas vezes, chegavam lá, no meio do mato, chutando cascavel. Hoje seriam presos, né? Chutando cascavel para poder implantar o que implantaram. Então, a gente tem que ter muito respeito. Como daqui a 20 anos não pode ninguém chegar e esculhambar o que a gente está fazendo hoje, porque é o que a gente tem. A irrigação vai se eficientizar, isso aqui vai ser ultrapassado daqui a 20 anos. Mas, então, a gente tem que ter o respeito ao passado. Então, aqueles que não conseguem se lembrar dos erros, né, estão fadados a cometê-los de novo. E eu digo sempre que a melhor coisa da profissão é errar. É o que tem de melhor é o erro. Acertar, qualquer um acerta. Mas errar é o pior porque mexe com uma coisa importante com a gente, que é o ego. Então, a gente, quando erra, a gente tem que... Errei. Vou corrigir. Né? Você não pode errar porque chega no trabalho bêbado. Aí é outra história. Mas se você errou porque apostou num conceito... Isso aqui é, por exemplo, da ficha, uma ficha que os produtores têm que assinar quando vão fazer a conversão, tudo assinado, bonitinho, com as informações dos lotes. Um croquis, que é feito também. Aqui é um balanço hídrico na situação de sucos, que os nossos projetos originais são 18 horas, com 26 dias de operação. A vazão 2,72, 472 mil metros cúbicos no ano. Quando você faz o balanço com a situação convertida, a vazão cai para 0,81 litros por segundo e o volume para 172 mil por ano. Mágica? Não. Tecnologia e bom senso. Dados técnicos. Aqui, nesse caso, é um lote de 11 setores que você tem que não pode ultrapassar as 20 horas que foram previstas. A vazão tem que bater com a vazão que foi calculada no balanço hídrico, ou seja, isso é muito complicado de fazer. Isso não é fácil. É uma coisa difícil. Isso é uma coisa própria desse trabalho, que você não aprende em universidade nenhuma, em doutorado nenhum, em mestrado nenhum, porque não é assim. Isso é coisa para projetista. Aí você calcula as linhas laterais, você chega nos índices, a gente não precisa ficar aqui explicando isso, mas a gente está mostrando cada etapa, como é construído um lote, como é feito o projeto de um lote. As linhas derivadas, aí você tem as informações finais que você vai precisar para a bomba, altura manométrica, vazão total, análise da curva da bomba, que o que é importante nisso aqui é saber se essa bomba vai comportar a vazão máxima e a vazão mínima e o custo da energia elétrica previsto para aquele lote, previsto. Pode ser que mude ou não, que a depender do manejo que o sujeito der no lote. Aí você tem um resumozinho. O projeto é composto disso, todas as válvulas, a vazão máxima, a vazão mínima, a variação. A bomba comportou, fechou. Aqui é o desenho. Nos desenhos, na planta original definitiva, você tem todas as informações de vazão, pressão, diâmetro de tubo, etc. Desenho. É assim que a gente faz os desenhos. Tudo, qualquer um monta no campo. Não tem negócio de peças, conjunto de peças. Isso aí, me desculpe, é quem não sabe projetar. Porque a pessoa que projeta tem que projetar com esse grau de detalhamento. Orçamento, todo discriminado por item, por setor, por que quer que seja. Então, como a gente já disse, é uma metodologia própria, não vai ser encontrada em lugar nenhum, foi desenvolvida pela Codevasf, é prerrogativa para projetista, e é muito mais do que projeto hidráulico, pessoal. É uma coisa que você não vai... por exemplo, um lote de 5 hectares, como nós pegamos agora, com 18 culturas, é muito mais difícil de projetar do que um lote de 30 hectares de uma cultura ou duas. É muito mais difícil porque você tem que gerar o equilíbrio de tudo. Então você não é linear, não é uma coisa linear. Você não pode atribuir custo para um e custo para outro, porque são coisas distintas. E qual é a grande vantagem? São analisadas todas as alternativas, todas as variáveis. E é trabalhoso, dá trabalho mesmo. Então, como se diz na minha terra, calça de homem não veste menino. É coisa que tem que ser feito por quem já tem, por quem queira fazer. Não é uma coisa que você não vai aprender em academia, não vai aprender em lugar nenhum. Aí essa conversão está errada. Esses dados, com licença, deixa eu tentar pegar.
Eu vou adiantar agora. Vou passando aqui, a mesma coisa, esse blá 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 todo vocês já ouviram, tal. Bom, isso aqui é importante, ó. Na Meca da irrigação por superfície dos Estados Unidos, olha o que está acontecendo. Isso é do nosso colega Snyder. A irrigação por gravidade está caindo e a irrigação por localizada está aumentando. Então isso é uma tendência no mundo. Estados Unidos são a Meca da irrigação por gravidade. Só que isso está acabando lá também. E não tem sentido mais a gente ficar se preocupando com procedimentos para melhorar a irrigação por gravidade. O único caso é o arroz, que tem que ser pensado, mas já se faz gotejamento no arroz com muito bons resultados na Índia. A conversão, respeito ao passado. A segunda premissa da conversão é manter o projeto original, manter a infraestrutura original. Adutora, rio, reservatório, canal, lote. A única coisa que se faz diferente é colocar um reservatório extra e uma bombinha em cada lote. Aqui já foi visto, tá. Essa frase também é muito interessante aqui. Foi visto. Vou pegar tempo aqui. Bom, os resultados do Mandacaru, do projeto piloto, foram esses. Até agora, em 5 anos de monitoramento. A área irrigada foi aumentada. Esse é o número maior do que a própria área, por causa de culturas temporárias e tal, é a média de ocupação. E a bomba principal reduziu sua operação em 55%. 55% menos tempo de bombeamento, energia e água. 55% menos de água. Eu acho que não tem dúvida mais, né? E mais, hidrometria. Hidrometria individualizada, cada um paga pelo que usa. Menor mão de obra, menor custo da mão de obra e a necessidade. Reabilitação de áreas salinizadas. Ontem falaram de salinização, tem um lote lá que estava perdido. Quando botou o gotejamento, saiu de 0 para 55 toneladas por hectare, sendo a média lá no suco 18. E punição do desperdício. Com isso, os produtores e o distrito lá criaram a cultura de que quem desperdiçar água agora vai pagar mais caro por isso. Antes e depois, olha a diferença. Isso aqui é um dreno, não é um rio, não. Olha como está esse dreno hoje. Pessoal, água no dreno em período de seca é desperdício, é dinheiro jogado fora. Não é para ter água no dreno. Então, melhorou a competitividade, materializou o sonho dos ambientalistas. E é engenharia, não tem retórica, não tem conversa mole. E foi expandida para mais 4 perímetros lá da região. E isso eu quero agradecer de público aqui, os colegas Douglas Nunes e Maria da Penha, que pegaram esse pepino com a gente na fiscalização e os resultados foram muito bons. Aí, a comunicação, a academia vive no mundo dela, a pesquisa vive no mundo dela e a vida real não. Também em outro mundo, ninguém se fala, ninguém se comunica. Então, 95% de tese de mestrado e não sei o que. Ontem, Tony estava falando que as pessoas, que ele não tem quem leve para a ponta. Aí fazem teses e teses, um recitando o outro, citando, e não sai disso e não vai para a ponta. Será que não tem alguma coisa errada? Porque quando se juntam, esses resultados aparecem. Quando os 3 resolvem se comunicar, os resultados aparecem. E foi isso que aconteceu nesses 4 perímetros, Curaçá, Bebedouro, Torão e Maniçoba. Aí isso foi inovação da Hydros, que é a empresa que ganhou a licitação, que usou o Google Earth para poder ver as culturas e confirmar o que foi a ficha do produtor, aquela ficha que vocês viram lá atrás. Teste de bulbo. Pela primeira vez no serviço público, para projeto, que eu tenha conhecimento, foi feito teste de bulbo. Primeira vez no serviço público. Isso reduz o custo do investimento. PAN e KL. Olha aí, nós tiramos coisas da pesquisa e da academia e levamos para dentro dos projetos. É assim que tem que ser feito, no nosso entendimento, né? O Google, a imagem do Google. Aqui os testes de bulbo que foram capitaneados pelo Dr. Campeche. Aqui é o resultado das fichas, foram 10 horas de testes com 3 repetições, e aí tem todo o perfil do bulbo. Que é isso aqui, é isso que tem que ser analisado para você ver quanto que você vai economizar de água. São cálculos de irrigação. Que existe um parâmetro chamado percentual de área molhada, que tem uma definição clássica, que é essa que a gente está falando. Cultura com mais de 2,5%, de 25% a 35% da área tem que estar molhada. Menor que 2,5% igual, 40% a 60%. Isso é uma verdade absoluta? Isso veio da pesquisa, isso veio da academia. Será que é uma verdade absoluta?
Talvez não seja. Aqui é um terreno arenoso, Adolfo Moura, um gênio do Ceará, um gênio. Adolfo Moura na areia, ou seja, se você visse aqui, você tinha que ter 60% de percentual de areia molhada. A areia não forma bulbo decente. Olha como ele está fazendo. É isso aqui que ele está fazendo. E produz 2 vezes mais que no Vale do São Francisco. 2 vezes mais. A mesma cultura, a mesma banana. Ou seja, ele quebrou todas essas verdades. É um cara que quebrou, alimentando a planta na veia. Então não é assim. Olha, tudo que tem coeficiente é chutado. Tudo que tem coeficiente é chutado. Eu não digo chutado porque engenheiro não chuta, engenheiro estima. Mas é verdade. Então fica essa discussão besta, me desculpe. A melhor forma, a equação é essa, a melhor é essa. Bobagem. Quer dizer que só um cientista está correto, os outros 99 estão errados? O maior projetista do Brasil, na minha opinião, Demócrito de Souza Faria, só calcula com Colebrook, e daí vai dizer que ele está errado? Eu não tenho coragem. Respeito muito. Esse aqui foi o total dos investimentos para a conversão dos 4 perímetros, seria 38 milhões. Os resultados calculados em cima da metodologia, que a gente deu o nome Metodologia Mandacaru. 64% em média de economia de água. A energia da elevatória principal, estão aí os índices. A relação da potência consumida mais as bombeamentos individuais, só o bebedouro que deu um aumento, mas mesmo assim deu viável. E essa água que a gente deixa de retirar do São Francisco vai gerar 6 megawatts ano. Só isso. 6 megawatts ano de energia. Não é muito, mas são 6 megawatts, que tem um custo, que tem um valor, que a gente não precisa nem botar na análise econômica, né? Porque afinal, de vez em quando, tem que calçar a sandália da humildade. Aqui são os resultados econômicos, que você tem a situação normal, benefício-custo, taxa externa de retorno, e a de sensibilidade, 10, 20, 30%, é o quanto você aumenta de despesa e o quanto você reduz de receita. Todos deram viáveis, só esses 2 daqui, esse de baixo, e esse nesse item VPL, porque o mais importante de todos é a taxa interna de retorno e deu viável. Isso aqui é o fim do mundo, né? E o Curaçá, a gente achava que não iria dar viável e deu. Só que isso só deu certo porque teve até. Se hoje o presidente da República, o presidente da Codevasf, que dissesse, olha, arranjamos dinheiro para conversão, eu diria, me ajuda, eu sou empregado e eu cumpro ordem. Mas eu só faço isso se botar até. Porque se não puser até, é dinheiro jogado fora. E o Mandacaru só deu certo por causa de Robert Lúcio e Jackson. 2 técnicos agrícolas que fizeram funcionar. Porque se não fosse eles, tinha sido um desastre. E só funciona assim. Não tem outra solução. Então, conversão sem até é um tiro no pé. No meu momento de poesia, né? My shine hour. Aí, o eixo 2. Novas propostas para perímetros irrigados. A gente só vai ficar repetindo. Vamos pensar um pouco. Bombeamento individualizado. A Sexta SR fez um trabalho que já provou que é o mesmo custo você bombear individualmente do que coletivamente. Até porque a energia elétrica no grupo A deu um salto tão grande. Evitar canais ao que puder. Perímetros de áreas menores, para você evitar equipamentos engenheirados, como chama, feitos sob medida, para você utilizar mais equipamentos standard. É mais caro ou é menos viável sob a ótica econômica? Mas quando você for transferir, é mais fácil um produtor, quebrou um rotor, ele liga para São Paulo, traz o rotor. Um rotor de uma bomba nossa dessa custa R$1 milhão, vai levar 120 dias para chegar. Então, para quem qual é o melhor? Qual é o mais fácil? A gente tem que pensar na facilidade. Elevatório standard, casa de bomba, a bomba pode tomar sol e chuva, o quadro de comando aqui não pode. Pedra Branca está lá, tem um bocado de estação de pressurização que está na chuva. Para que fazer um castelo para meter umas bombas embaixo? Chove. E bomba pode tomar neve, pode tomar sol, pode tomar o que quiser. ART, nós temos problemas sérios em alguns projetos porque as pessoas simplesmente implantam, mesmo que particular, de forma particular, e não pede RT. Então você vê cada desastre parcelar em alguns perímetros que você fica chocado. Isso prejudica o produtor. Então, esses projetos parcelares, mesmo sendo em áreas particulares, deveriam ser analisados pela Codevasf, Denox, quem quer que seja. Porque nós temos que proteger de uma certa forma. Como é que o cara vai fazer fertirrigação? Nós vimos outro dia um projeto com 85% de variação, que só pode dar 20%. Não dá. O cara não vai fazer fertirrigação. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar. Isso é proposta, né? Gestão profissional sem interferência. Um dia chegamos lá.
E o volume pré-determinado, você calcula. Carvalho, você tem direito a tantos mil metros cúbicos ano. Use, prio e acabou. Se você gastar mais, você recebe uma multa. Se gastar menos, você é premiado. Hidrometria obrigatória e dissociar vazão de volume. Tem aquelas músicas que a gente gostaria de ter composto. Essa é uma ideia que eu gostaria de ter tido, mas o doutor Elias Pires, que é um sujeito brilhante, na minha opinião, ele teve essa ideia antes. Ele fica gozando comigo. Não é porque eu sou mais velho. Falei, pô, não, porque você é um gênio. Tem que dissociar a vazão de volume, ou seja, nos perímetros nós temos que entregar um volume por dia, um volume por ano. A vazão, cada um põe a sua de acordo com o seu projeto. Se o cara vai, ou seja, se o cara vai irrigar em 8 horas, em 10 horas, em 20 horas, em 24 horas, é o problema dele. Mas ele tem aquele volume disponível. Acabou vazão para irrigação. Vazão é só uma referência e cálculo hidráulico. Hoje é volume. E aumentar o valor do insumo água. Alguém aqui deixa o carro ligado na garagem a noite toda? Gastando gasolina com ar-condicionado ligado? Não, mas por que os caras deixam a torneira aberta o tempo inteiro? Porque a água não custa nada, não pesa nada. Já existe esse equipamento, por exemplo, que está lá no Mediterrâneo, que é uma válvula por tempo. É um cartão pré-pago. Você compra tanto de água, coloca. Quando acaba, puf, corta. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta de magia. Não é magia, é tecnologia. E nós temos a obrigação de irmos pela tecnologia. E, finalmente, gestão de água. Como é que é essa história da gestão de água? Algumas propostas são repetidas. Ontem, como falaram aqui, você não esse negócio de Secretaria de Recursos Hídricos, cada estado comandando a sua bacia, eu entendo que é uma coisa ultrapassada. Eu acho que a ANA deveria ter o controle das bacias e as secretarias de irrigação seriam meros braços avançados, coleta de dado, de multa, de bomba, de verificar o que está acontecendo e passar os dados para a ANA. É um só, o sistema é um. É único, apesar de serem várias bacias. Então você fica com a ingerência política, porque fulaninho é daqui, cicraninho é dali, ou seja, nada funciona. A não ser que seja feito para não funcionar, né? Levantamento de culturas, isso seria um cadastro. Cálculo do volume outorgado. Não deve ser pela vazão máxima, é volume, pela demanda média. Tem que ser feito por uma média, e cada um tome conta da água. Isso vai acontecer. Mas, de repente, pode acontecer ao preço de uma consultoria caríssima. Né? Volumes pré-determinados para o lote, aqueles negócios do prêmio e multa para quem gastar mais ou gastar menos. Outorga flutuante, falaram ontem aqui. Seraíma, né? Seraíma, tem uma barragem lá? Estreito, vamos falar estreito. Está 100%. Então, aquele que foi calculado esse ano, vocês têm direito àquilo que foi calculado, o volume. Epa, baixou 30%. Então, vocês têm direito a 70%. E aí vai. Ela tem que ser flutuante. A outorga ela não pode ser linear. Porque você não pode garantir que o cara vai ter aquela água. Aí, quem vai garantir? São Pedro, né? Informação junto às concessionárias. Hidrometria, mais uma vez. E quando você não tem hidrometria, você pode fazer através das concessionárias de energia, pelo tempo de funcionamento do equipamento. Pela curva você tem um volume. Só que aí tem que mudar a lei, porque a lei proíbe o acesso a isso. E a ANA e a IBAMA fazerem o seu papel, né, com um pouco mais de claridade, digamos assim, ou de objetividade. Como implantar? Profissionalismo e bom senso, senso prático. O mundo não será salvo pelos caridosos, mas pelos eficientes. E não tenham dúvida que é isso. É só ver os países desenvolvidos e os atrasados. Enfim, eu só posso agradecer pelas gerações futuras, é minha netinha. Tá bom? Muito obrigado a todos. Como o Rodrigo ele vai ter que viajar, então vamos antecipar um pouco a parte de Rodrigo. Se tiverem alguma pergunta.
Bom dia. Rodrigão, parabéns dia. pela explanação. A gente conhece, meu amigo aí da batalha pela busca pela agricultura sustentável, né? Eu vou tentar sou Lineu, sou pesquisador da Embrapa Cerrados, e na minha fala eu vou falar como professor, que eu sou de Viçosa, da Universidade de Wageningen na Holanda, e vou falar também como engenheiro. Então vou tentar não demorar muito, mas como o Rodrigo fez algumas colocações, eu acho importante, até que tem um grupo de estudantes aqui, algumas coisas ficaram um pouco mais claras, né? Eu acho, primeiro, quando você tocou na questão da comunicação, eu acho importante, muito válido a sua colocação. Eu acho que a conversa, na verdade, ela existe. Ela não existe o tanto que nós gostaríamos que existisse. E tem que ficar claro, quando a gente orienta uma tese de mestrado, doutorado, ela tem outras funções, que é formar a pessoa. Nem toda tese, em nenhum lugar do mundo, ela é aplicada. Nós temos muita pesquisa básica, que é fundamental para gerar a engenharia que a gente utiliza hoje. Então, isso é muito importante, a gente ter isso em mente, diferenciar o que é pesquisa. A pesquisa, você pode fazer 1000 coisas e só uma vai dar certo. Porque isso faz parte da pesquisa, esse gerar o conhecimento, né? O outro ponto que eu acho importante, você fala dos sulcos, é uma técnica, né? É um sistema de irrigação. E eu, como engenheiro e pesquisador, eu não gosto, a princípio, de condenar um sistema. Eu acho que a decisão de se implantar um sistema de irrigação é técnica, é social, é econômica, são vários fatores. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, na nossa região do Cerrado, o sistema mais comum é pivô central. Tem um grupo de pessoas que querem acabar com o pivô central. É um equipamento altamente eficiente, as pessoas querem acabar porque querem acabar. Eu acho que o sistema de irrigação, a própria economia, a própria sociedade, ela vai dizendo o que é melhor. E sulcos, o gráfico que o Rodrigo mostrou, ele é percentual. A irrigação nos Estados Unidos, eu morei lá, estudei lá um tempo, ela é muito maior em sulco e vai ser muito maior em sulco por muito tempo, e não vai acabar o sulco. Ela pode reduzir por vários motivos, que não vou entrar em detalhe, até pelo tempo aqui que a gente tem, né? Quando apresentou a questão de metodologia, que a gente não vai aprender em academia, e como engenheiro também, eu acho que não se aprende, não deveria aprender, porque a academia te dá a base. Ela te dá o sustentáculo para você chegar a isso. Então, quando a gente apresenta a metodologia, o que o Rodrigo apresentou, é engenharia, não tem nada de novo. É a simples aplicação da engenharia de uma forma que deve ser aplicada. E válido para perímetro, mas ela não é válida para todo o Brasil. Aqui na região do Cerrado, nosso pivô central não se aplica. Então, isso é evidente para uma situação específica onde se aplica esse tipo de metodologia. Então, quando a gente põe lá para o perímetro, a aplicação da engenharia, essa conversão, ela é inteligente. E ela já é antiga. Na Califórnia, por exemplo, quando a gente fala de eficiência, você tem que pensar em escala. Eficiência para quem? É eficiência para a bacia, para o produtor? É na parcela? Porque tem na Califórnia mostrando que quando você converteu o sistema de suco para sistemas mais, vamos dizer, eficientes, entre aspas, reduziu a eficiência da bacia como um todo. Porque essa água que infiltra, que ela é perdida por percolação, muitas vezes ela reaparece para uso mais abaixo, para quem precisa da água lá. Então existe esse trade-off. Nada é tão simples e tão direto como parece. Então, quando a gente fala, por exemplo, na Índia, por outro lado, um trabalho antigo, e eu apresento nas minhas palestras também, onde se mostra essa questão da conversão do sistema de irrigação, como o Rodrigo apresentou aqui, que mostra crescimento em produção, redução de energia, redução de mão de obras e ganhos. Então, é um trabalho acho que muito importante, Rodrigo, e muito válido, e eu sou defensor, assim, já assisti várias vezes a sua palestra, mas eu acho que a gente tem que apresentá-la de uma forma, eu acho que não precisa fazer esse contraponto com a academia e com a ciência, que tem papéis diferentes. Um é papel de formar, e nessa formação, muitas vezes, saem bons produtos e boas coisas para a sociedade. Isso é assim no mundo todo, é assim nos Estados Unidos. Não é toda tese imagina se toda tese de doutorado nos Estados Unidos gerasse um produto tecnológico para a sociedade. Onde nós estaríamos? Não gera 1%, nem no Vale do Silício. E no Brasil, menos ainda. A gente tem que fazer mais. Eu acho que a gente poderia conversar mais, eu concordo, ter melhor essa comunicação e tentar fazer. Mas a pesquisa básica ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela é o sustentáculo da pesquisa aplicada. E a pesquisa aplicada, eu como pesquisador da Embrapa, a gente faz muita pesquisa aplicada. Aí a gente chega nisso, que é dar esses coeficientes para a engenharia. A engenharia aplica isso tudo, porque muita coisa com essa crise hídrica nós temos que reavaliar e aplicar
muitos conceitos que o agricultor nunca quis aceitar e que hoje vai ter que aceitar. Por exemplo, me chamaram para conversar lá em Goiânia sobre irrigação de salvamento. O agricultor vai ter que aceitar isso, está aqui o nosso presidente da ABID. São conceitos antigos, o Linneu não reinventou a roda. Estão lá nos livros. No livro da academia não ensina isso. Eu me deram a base para fazer as simulações e hoje levar isso para o produtor e falar, você vai ter que aceitar esses novos conceitos. Novos conceitos, o Linneu está reinventando a roda. Não são novos conceitos. São conceitos que já estão lá, mas vão ter que ter um outro olhar para esse novo momento que a gente vive. É um momento diferente. É um momento realmente onde a água ela passa a ser... Quando a gente vivia na bonança, é como recurso, é como dinheiro. Se você vive na sua bonança com dinheiro, você não tem muita preocupação como você gasta. Mas se está na crise, você tem que ter um olhar mais detalhado. Então, o trabalho do Rodrigo ele é muito válido, Rodrigo, e a pergunta que eu faço agora para finalizar, depois de ter a explanação, que eu acho ela importante para contextualizar, até porque tem vários estudantes aqui, e pode levar uma impressão que eu acho que não é a que você quis passar. Né? Eu acho que essa integração, a questão dos sucos, já conheço essa posição, ela é válida, mas é uma eficiência quando a gente tem que pensar. Como é que você vê a possibilidade de usar toda essa tecnologia aí e aplicá-la em outros perímetros do nosso Brasil? Obrigado. Bom, já foi expandida para os 4 e os resultados são muito bons e podem ser maiores, porque a gente colocou a eficiência de suco de 40%, o que foi uma benevolência no nosso caso, porque a nossa eficiência é de 17%. Né? Segundo, eu acho o pivô central maravilhoso, porque o pivô central está cada vez mais eficiente e para grandes culturas tem que ser pivô central. Ponto. Não tem outra discussão. Agora, sucos, você tem que ver a questão onde é que faz nos Estados Unidos, mas aquele gráfico é verdadeiro e já há alguns anos você viu no Inovagri. Aqueles dados são verdadeiros, de Snyder. Só que você tem que ver que lá nos Estados Unidos eles têm uma mão de obra mexicana ilegal, barata. Aqui as questões trabalhistas estão cada vez mais caras. O problema de você produzir, você tem que reduzir mão de obra, você tem que ir automação ao máximo. Você não pode mais ter esse tipo de coisa. Mas, pivô é maravilhoso, mas e na areia? Como é que você maneja a água? Quanto à questão da academia, o que eu quis dizer foi isso, é que a gente precisa conversar. Porque esse trabalho daí, como eu disse, eu desconheço se algum projeto desenvolvido por órgão público foi feito, teste de bulbo e todas essas aplicações que vocês descobriram na academia, que Jack Keller descobriu na academia, entendeu? Eu não conheço. Nego chega, mete um coeficiente qualquer, dá um chute qualquer, que não é chute. Outra coisa, KC, que a academia chega, o que a pesquisa chega. O KC é uma referência. É um alvo, é um tiro que eu quero dar no alvo. Eu não quero acertar o caroço do olho, não. O cara ele é uma referência. Então, quando o cara diz que o KC é de 1,15 para banana, Elias Pires usa 0,90, com uma produtividade absurda. Por quê? Porque ele continua a analisar quando a cultura está implantada, aí tem sombreamento, matéria orgânica, que foi apresentado ontem, e tudo mais. Então, o que eu quero falar com o negócio das equações é isso, relativizar as coisas. O KC que a gente determina, geralmente, ele é feito em condições específicas, usando lisímetro e outros equipamentos. Com controlado. Quando você vai para o campo, ele muda. Isso todo mundo sabe que ele muda. Mas a pesquisa, ela continua e continua por várias E vou razões, dizer mais. Né? Vocês têm um trabalho que eu acho genial e que ficou encostado na geladeira, no freezer, como dizem, muito tempo, que é o Irrigás. Quem me apresentou o Irrigás aqui foi Ricardo, que não está aqui hoje. Aquilo é um trabalho genial pela simplicidade. Está lá na Embrapa há quanto tempo guardado? Agora que está... Quanto tempo, Marco? Há muito tempo. Agora que vocês aprimoraram, usando... Né? Quer dizer, um negócio que é simples, que custa R$10 se o cara quiser fazer no fundo do quintal e aplicar. Aí, contraponto... Só que, como o Tony Jarva falou, a função de vocês não é levar para o campo. E só finalizar também essa intervenção, porque a gente vive num país muito diverso. O Brasil é um país muito diverso. Quando eu vou para fora e falo sobre o nosso Brasil, eu tenho muito cuidado de falar de onde eu estou falando e o que eu estou falando. Então, existem lugares no Brasil que o pessoal faz o teste de bulbo, que faz tudo certinho. Existem locais. Faz em todo o Brasil? Não. Mas o Brasil é muito diverso, é um país grande, é um país continental. É difícil a gente falar, generalizar uma fala para o Brasil como um todo. Então, eu concordo. Tem lugares que não faz, deveríamos fazer mais ou deveríamos utilizar outra metodologia? Qual é melhor? Esse tipo de discussão a gente tem que ter. Eu acho que o KC também não vale mais, a não ser para novas culturas, ficar massageando o KC, que eu chamo. Tem outras coisas que a gente pode trabalhar na pesquisa. Mas essa ligação a gente poderia fazer mais. Mas ela é feita. É isso que eu estou propondo. É isso que eu estou propondo. Porque uma vez eu vi uma grande autoridade europeia
me passar 250 slides no CONIR discutindo se o KC era 044 ou 045. Pelo amor de Deus. Que não vai fazer nenhuma diferença. Até porque a última fronteira da irrigação é o solo. É tensiometria. Eu acho que o solo é a última fronteira. Porque apesar de, às vezes, o clima te dar uma informação, mas alguma condição do solo, e é isso que eu estou dizendo. Eu não acho que a conversão para localizada é a solução para tudo. Talvez a gente faça um trabalho agora com o pessoal da quarta, que eu já, pelo que eu conheço, eu acho que o melhor vai ser a aspersão fixa, minha aspersão fixa. Você está entendendo? Não, eu não tenho rigor nisso. Eu não tenho rigor nisso. Mas eu acho que tem que se comunicar. E para fazer essa aspersão fixa, você tem que fazer VIB. Você tem que fazer. Senão é irresponsabilidade. É irresponsabilidade. Agora, querem fazer de qualquer jeito? Façam. Eu não boto meu nome nisso. Na minha RT não entra. É lógico. A engenharia que move o mundo. O que é que move o mundo? É a engenharia. Por que está todo mundo aqui de avião, de carro? Rodrigo. Bom, Marcos, da Embrapa Hortaliça, eu queria parabenizar meu amigo Rodrigo pela palestra, já vi essa palestra dele, e acompanhei de perto essa mudança de sistema quando eu estava na Codevasf na sexta, eu entrei lá e depois saí e fui para a Embrapa. Só duas coisas, Rodrigo. A questão, a gente tem trabalhando em pequenas culturas, com hortaliças e tal, só a questão do manejo da irrigação, a gente já está economizando em torno, com trabalhos feitos aqui ao redor do Brasil, em 50% da água. O agricultor aplica sempre água em excesso. Então, já é um grande diferencial, né? Outra coisa é que a gente encontra equipamentos dimensionados errados. Isso você tem razão. E isso vem piorando, porque as empresas que vendem equipamentos, eles estão interessados mais em vender do que fazer a engenharia correta, né? E aí a pergunta que eu faço para você, teria como a gente, por exemplo, ter nesses RTs ou forçar as empresas alguma norma, sei lá, se você pensar em um padrão, né, de projetos que ele possa entregar para o produtor, porque às vezes você chega o produtor não tem nem que tipo de qual a vazão do gotejador aqui do sistema, não sei, qual a vazão então isso facilitaria também, né, na questão do manejo de irrigação. É uma prática que já é bem difundida, já tem várias pesquisas no Brasil e no mundo, e o agricultor brasileiro não faz. Olha, Marcos é o exemplo. Ele descobriu, fez um trabalho maravilhoso em uva, de que aplicando a lâmina em 3 vezes na uva, né, 3 ou 4 vezes, era melhor do que aplicar uma vez só. O resultado do trabalho de Marcos aumentou em 30% a produtividade na uva, com a mesma lâmina, só que partilhada. Pergunte quem aplica. Quanto à questão do projeto, se você observou, porque realmente os slides passaram rápido, se o pessoal puder colocar de novo o slide aí. A gente tem, quando você recebe a planta, você tem todas as informações e tem uma ficha do lado que diz, para aplicar tantos milímetros cada setor, o tempo de operação de cada setor em minutos. Isso é para facilitar a vida do sujeito, não é para dificultar. Qual é a diferença do americano para o resto? É porque o americano ele faz as coisas para funcionar, ele não faz as coisas para ficar na prateleira. Ele é um povo muito racional, e não é à toa, não. Então aqui, ó, o cara recebe, está vendo aqui essa tabelinha? Aqui é aquela tabela resumo, e tem essa tabela aqui por setor, qual é a lâmina que ele tem que aplicar, em que setor esse projeto, são 11 setores, qual é o tempo que ele tem que dar por lâmina. Só que isso, na hora que você vai manejar com tensiometria, que é para mim a forma mais simples, e é melhor do que nenhuma. É melhor do que nenhuma. O irrigás não diz quanto botar de água, o irrigás simples, mas diz que está muito úmido ou não. É melhor do que nada, é melhor do que pegar a botina e chutar o chão, né? E quando você maneja, isso aqui deixa de ser uma realidade, você diminui bastante. Adolfo Moura, só fazendo esse manejo de irrigação por pulso, que ele dá às vezes 20 vezes no mesmo setor, 20 vezes no dia, ele economizou 45% de água, porque ele está manejando a umidade do solo. Irrigação é umedecer o solo, não é molhar. Molhar é o que a madame faz com a mangueira no jardim, e que agora em Brasília vai ficar difícil, né, pelo preço da água. Respondido? Eu vou no gogó. Não, eu acho que é importante, você deve estar gravando aí, ou você responde.
o que é Elvésio Saturnino, da ABID. Eu queria muito, Rodrigo, era nesse trabalho, fazer um comentário simples. Com a praticidade europeia, etc., uma vez eu estava com um grupo da Unilever e a gente estava discutindo o problema do tomate e da irrigação, é óbvio que é talvez das hortaliças o que tem aí de mais amplo. Então, uma pergunta que a pessoa colocou, ele falou assim, como é que vocês conseguiram complicar tanto as coisas? Você, de certa forma, aí já mencionou isso com relação ao problema de cacete, etc. Esse é um lado que eu acho que você colocou na hora que você vai fazendo sua exposição e que vai mostrando, ó, tem muito complicador aí e a gente deveria caminhar muito para muita mais simplicidade, mais praticidade, porque a comunicação vai ficando difícil. A outra coisa que eu acho que você deixou a mensagem, e essa mensagem enseja a reflexão, e é a razão pela qual que eu estou fazendo a minha intervenção, é que ao longo desse tempo que a gente tem trabalhado aí com a agricultura irrigada, a gente tem visto e tem sido chamado a atenção direta ou indiretamente para aquilo que a gente chama do operacional. Então há uma crítica muito forte dizendo o seguinte, bom, nós estamos discutindo, mas nós estamos esquecendo do operacional. E você, eu acho que deixou uma mensagem muito clara, para dizer, teve aqui a engenharia, tem o projeto, mas sem o operacional nada anda. Aí entrou o que nós temos aí, que é a capacitação em serviço, é a universidade, é o treinamento. A pergunta que eu fico é o seguinte, qual é o seu sentimento em relação ao engenheiro operacional? Quer dizer, ao profissional operacional de uma forma mais ampla. Quer dizer, esse lado realmente seria o que muita gente diagnostica dizendo, está faltando de fato o operacional. É a minha pergunta. Está faltando, sim, é um tripé, não é? É um tripé entre o que se pesquisa, entre o que se projeta. E, Marcos, eu acabei não respondendo a sua pergunta. Como é que você faz? Exigindo a RT e, no caso dos perímetros públicos, exigindo que todos os projetos sejam submetidos à Codevasf. É assim que você resolve. E aí completa com a sua colocação. Se não for para o campo, olha, quando a gente fala que não há comunicação, a comunicação não é que a academia se junte, é que vá para o campo, que vá para o pagador de impostos. Nós somos servidores públicos, a gente tem imposto, a gente custa para o Estado, e a gente tem que retribuir. Tem que retribuir na forma de tecnologia e de resultado. Então, está faltando gente de campo operacional. Não adianta fazer nenhuma, seja conversão, seja assistência técnica de fertilização, seja de fruticultura, de poda, o que você quiser. Não adianta se você não tiver aquele cara na ponta, bem treinado, fazendo. Então, a gente precisa começar a repensar esse modelo. A gente precisa começar a repensar e ver o que pode ser feito. Agora, de forma objetiva americana, de uma forma direta. Né? Esclareceu? Mais alguma? Bom dia, Rodrigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Esse trabalho não nasceu ontem. Desde 2005 que eu vejo você matutando com isso. No quarto do Hotel Vitória. E felizmente alguém acreditou e levou à frente. Né? O Mandacaru é um perímetro totalmente convertido. São mais de 400 hectares. Apenas um produtor não aceitou. E hoje está arrependido. Serve de referência. Nós tivemos a oportunidade de apoiar, pelo Ministério da Integração Nacional, para esses outros 4 projetos, a replicação da metodologia para o Bebedouro, para o Curaçá, o Maniçoba e o Torão, só pequenos produtores. Devido à evolução natural, os resultados são melhores, e as pessoas já receberam os projetos, já estão fazendo a conversão com recursos próprios, porque acreditam. É um exemplo muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer análise econômica, comparando Mandacaru com Torão como testemunha,
E os resultados foram muito significativos, certo? Tipo assim, a taxa interna de retorno. O Torão também evoluiu de 2010 a 2013. Mas a taxa interna de retorno muito pequena. A relação benefício-custo cresceu 3%. O Mandacaru cresceu mais de 20%. Os resultados do Mandacaru, eliminando tudo que é tipo de inflação, tudo que é disparate, análise estatística que eu fiz, é o resultado de um crescimento na produtividade e na renda, na verdade, através do VBP, de 48%. É muito significativo. E assim, é ilusão pensar que foi só a mudança do sistema. Trouxe tecnologia, trouxe operacionalidade, né? Alguém me perguntou, uma pessoa do Ministério da Agricultura, mas só a água, tal, assim, só a conversão do sistema resolveu isso? Não, porque introduziu fertirrigação, melhorou o manejo, né? Até a capacitação das pessoas, tá? Então, um pacote tecnológico que veio junto do projeto aí que você desenvolveu. Então, parabéns pelo trabalho. E agora, há uma possibilidade de estar sendo replicado para a Bacia do São Francisco, através do novo Chico, que deve ser lançado ainda esse mês. A gente estima, dentro da Bacia do São Francisco, cerca de 13 mil hectares, inclusive o Mochotó, que é do Denox. E se os resultados forem iguais ao do Mandacaru, haverá uma economia de 13 metros cúbicos por segundo. Sabe o que significa isso? 50% da vazão do PISF, da integração do São Francisco. Só de economia. Tá certo? Então, a irrigação, que é a vilã do consumo da água, é quem vai mais contribuir nesse processo de revitalização do São Francisco, economizando 13 metros cúbicos por segundo. Então, parabéns, vamos à luta. Vamos precisar também que a Codevasf aperfeiçoe e continue estudando o estudo econômico do que foi feito e capacitando mais os técnicos da casa, porque vai haver um desafio muito grande. Uma coisa foi você, sozinho, trabalhar os 400 hectares lá com o Fred, Juan também, não podemos esquecer, foi o trabalho dos três. E agora vamos precisar multiplicar isso aí por 10, 20, 30 vezes. Tá certo? Então, conte com a gente, a função da gente é chão de fábrica mesmo, viu? Okay. Agora, em relação à irrigação ser vilã, é mentira. Vilãs são sistemas de abastecimento de água, cujo desperdício, somado ao reuso de esgoto, se houvesse, irrigaria 800 mil hectares por ano. Eu estou falando de 1 metro cúbico a R$3 o metro cúbico. Então, a vilã não é irrigação. Todo mundo gosta de comer fruta, comer verdura, e quer como criatura sem irrigação? Não existe, pelo amor de Deus, né? Olha a primeira frase de Roberto Campos, hein? Pelo amor de Deus. Mais alguém que eu tenho que... Eu sou Roberto, engenheiro da Codevasf. Doutor Rodrigo, parabéns pela riqueza da sua curta apresentação. Suscitaria, assim, talvez alguns seminários, cada eixo daquele, né? Mas, assim, gostei muito do início, quando você fez alusão ao respeito ao passado, né? Afinal de contas, por meio do processo histórico, é que se pode jogar luz e compreender por que as coisas são como são. E que bom que hoje tem algo feito lá para que se possa identificar quais são as possibilidades de melhoria em face da tecnologia que é ofertada 30 anos depois. Acho que esse talvez seja o grande mérito do seu trabalho, né? Que é incansavelmente ficar buscando o que é possível incrementar em termos de valor, né? Apenas nessa perspectiva do processo histórico, eu acharia interessante fazer referência a 3 aspectos, porque talvez entendendo por que as coisas foram concebidas como foram, isso evitaria que os mesmos erros fossem repetidos, né?
Apenas lembrar que a grande maioria desses empreendimentos da Codevasf, naquele tempo, foram feitos mediante acordos internacionais de empréstimo. E, nesse contexto, o credor, o agente credor, ele precisa de um consultor técnico. E cada liberação de recursos, ela estava atrelada a um documento muito famoso chamado No Objection. Ou seja, se o consultor técnico aprovar, tem dinheiro, senão não tem dinheiro. No caso, era o Bureau of Reclamation. E, com todo respeito aos nossos amigos lá do norte das Américas, mas o Brasil é Brasil. E muitas coisas, eu como integrante do corpo técnico da Codevasf, nós fazíamos o contraditório e tentávamos dizer que não era do jeito que eles achavam que tinha que ser. Só que eles eram o homem que tinha a chave do cofre. Então, essa é uma questão que precisa ser compreendida, que o contexto é outro, quando o Brasil teve condição de, com recursos próprios, implantar esses empreendimentos. Lembrando que poucos foram implantados nesse contexto. A grande maioria do que está no Vale do São Francisco hoje foi implantado com recursos de acordo de empréstimo. Essa é uma questão. A outra questão é que existe um vício de gestão na nossa agricultura irrigada pública, né, de que acaba determinando como muitas coisas são concretizadas. Por exemplo, a visão de que o outro lado, principalmente o produtor, ele é hipossuficiente. Ele é um coitado que nada sabe, nada pode, né? E já está mais do que fossilizado, né, o aspecto de que a agricultura irrigada é coisa para profissional. É uma atividade intensiva e de caráter técnico. Como tudo. Certo? E, finalizando, a gente precisa entender também que um vetor como o Dr. Rodrigo na Codevasf, eu respeito muito, porque sem essa determinação não adianta ter qualificação técnica. Principalmente no ambiente institucional, onde a meritocracia e a transparência têm sido sufocada, porque a gestão, infelizmente, tem sido conduzida por partidos políticos. E quem procura eficiência, quem procura melhoria, agregar valor aos processos de produção para a sociedade, não tem interesses convergentes com eleições que acontecem de 2 em 2 anos. Parabéns, doutor Rodrigo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que agora, primeiro eu tenho que dar um depoimento aqui, que eu sempre fui da consultoria, e hoje, quando não é para a Codevasf, eu faço trabalhos no Brasil e fora do Brasil. E doutor Roberto Strasser, doutor Hermínio, doutor Manuel Batista, na área de irrigação, lá fora sempre foram as pessoas mais respeitadas, além de outros colegas, mas eles eu sempre tive na cabeça, porque eu não conhecia e não imaginava que seria colega deles, e que são as pessoas mais respeitadas lá fora nas suas áreas. Né? Eu já vi um grande diretor de empresa, pegou um relatório, doutor Manuel Batista já leu isso aqui? Não. Então, para mim, não vale nada. Nem abriu. Isso eu fico muito feliz da empresa ter pessoas desse quilate. E eu acho que agora a gente vai começar a mudar, né, novos rumos. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu realmente tenho que... Alguma pergunta a mais que eu possa responder, alguma dúvida direta? Lira. A pergunta vai ser rápida. Rodrigo, todos esses experimentos que você cita aí têm problemas de vazamento, de canais, de infraestrutura, certo? Assim como o Salitre, assim como as notícias que você do Jaíba. E a perda é de grande vulto, certo? Irrigantes no bebedouro que irrigam com vazamento de reservatórios. Certo. Não seria bom também realizar uma pesquisa do modo operante que porque o impedimento do conserto de canais e de adutoras é o irrigante, certo, que nos impede de parar. Claro. Se não há uma maneira de fazer um estudo sobre isso, para como... Estudo já está feito. Se vocês quiserem na Sexta SR, a gente tem estudo para tudo. E a conversão com reservatório e bombeamento individualizado é a solução para parar um canal. É a solução para parar uma adutora. Você está com reservatório. É isso aí. A reservação está aqui. Já está aí. Agora tem que ser feito, tem que ser
Não é para ter desperdício de água. A gente tira do papel. Eu acho que Rodrigo, você está apertado de tempo, né? Agradecemos então a sua palestra, muito boa, Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Paulo, um beijo. Muito obrigado a todos. A todos compareceram. Uma salva de palmas a ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa Desculpem viagem. Qualquer coisa. E estamos aqui na luta. Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Obrigado a todos. Dando sequência ao nosso painel, então gostaria de convidar para a próxima palestra, reuso da água como fator na produção de alimentos, Marcos Brandão Braga, da Embrapa Hortaliças de Brasília. Marcos. Não, aqui, ó, do lado. Isso. E no meio é o laser. Isso. Bom dia. Bom, gente, vou falar só de reuso de água na produção de alimentos. É uma palestra um pouco mais genérica, porque trazer pesquisa aqui a gente ia demorar muito tempo para debater e só tem 30 minutos para a gente explanar sobre um assunto que é determinante. Por exemplo, eu estou trabalhando na Embrapa Hortaliças e cheguei aqui há 4 anos e encontramos a parte de qualidade de água, irrigação de hortaliças, regiões urbanas e periurbanas de Brasília e outras regiões com alguns problemas de qualidade, principalmente qualidade microbiológica, né? E aí a gente notou em algumas análises de alguns mananciais aqui ao redor de Brasília e outros colegas que fizeram trabalho em São Paulo, Minas, que a gente já vem fazendo reuso. Já vemos utilizando essas águas para irrigação, principalmente de hortaliças, porque as hortaliças, pela característica delas de perdas, são plantas tenras, consumidas a maioria das vezes sem cozimentos, né? Elas são produzidas mais próximo das cidades, então pega uma grande quantidade de efluentes dessas cidades que são jogados nos mananciais, e aí os irrigantes usam e irrigam suas hortas, irrigam suas, né? Então, aquela qualidade ali daquela água já é uma água que a gente já pode falar que é uma água de reuso. Então, a gente já vem fazendo reuso há bastante tempo e sem saber, não é? E a gente vem consumindo essas hortaliças e essas outras frutas, né, irrigado com essas águas, e isso é um tema, né, foi um tema de discussão que nós tivemos lá na Embrapa Hortaliça, um seminário em 2013, 2014, e depois fizemos uma linha de pesquisa lá, inclusive a linha de pesquisa, alguns trabalhos, mas não está assim como a gente queria, porque além de faltar alguns parceiros, falta a questão da nosso tratamento de água lá na Embrapa, ela está com alguns problemas, então a gente não tem, tentamos fazer uma parceria com a CAESB, não conseguimos, parte burocrática, mas aí nós vamos tocar no assunto mais para frente. Então, o reuso de água, gente, como o colega Hermínio já falou, Israel foi um dos pioneiros, né? Mesmo pela falta de recursos hídricos lá no país, né? Em 1955, a utilização de água tornou-se uma política nacional em Israel. Hoje reutiliza 75% dos efluentes gerados, com tecnologia de tratamento e aplicação, 50% da área irrigada no país é irrigada com essa água de reuso. E parte integrante dos recursos hídricos, que é uma coisa que a gente não usa essa parte de reuso como parte integrante dos recursos hídricos. O que você tira, só conta o que você tira, né? Não, o que se volta não é contabilizado como parte do recurso hídrico na legislação brasileira. Lá, sim. Israel, né, todo mundo já sabe, desenvolveu também tecnologias
próprias de tratamento e aplicação. São equipamentos, desenvolveu equipamentos que não têm próprios para aplicação desse tipo de água, né? E na Califórnia, em Bakersfield, há 65 anos já usam também águas residuárias, né? Utiliza e irriga 2.250 hectares, milho, cevada, alfafa. Vários locais dos Estados Unidos já usam. E só dei um exemplo aí para falar que também os americanos usam. Então, Espanha também usa, Índia, outros países do mundo também usam. O Brasil, né? Já existe atividade de reuso de água para fins agrícolas, porém de maneira informal, sem os devidos cuidados do meio ambiente e saúde. O problema maior do Brasil é a questão da legislação também, né? E também a parte de pesquisa, aplicar as pesquisas que já foram feitas, né, e colocar isso na prática, né? E algumas pesquisas devem ser realizadas, principalmente na parte de tratamento, diminuir o custo, né? O Brasil é um país mais rico em recursos hídricos, todo mundo sabe, superfície, né? A gente já sabe isso. Temos regiões com escassez hídrica, deficiência de infraestrutura hídrica para atendimento de uso múltiplo também. Aqui em Brasília, por exemplo, e outras cidades, nós temos deficiência em infraestrutura hídrica. Quase a totalidade dos principais aglomerados urbanos necessita de investimento para ampliação da oferta de água. Aqui em Brasília, São Paulo e outros lugares também já precisa de investimentos, né? Quando chove, né? E quando tem a recarga, e aí a gente não precisa. Em São Paulo já voltou ao normal, né? Mas daqui 10 anos pode voltar o problema de falta de água para abastecimento humano, né? Em Brasília já estamos passando por isso, e o meu medo, como o medo do Hermínio, é que isso eu acho que não vai ser mais cíclico, né? Vamos ter sempre esse problema nas nossas vidas, ou seja, nós vamos sempre estar com problema de abastecimento de água no meio urbano, né? Em 2010, a maior retirada foi, um dado da ANA, que isso aqui, 1.270.000 metros cúbicos, 1.270 metros cúbicos por segundo, 54% do total, seguindo abastecimento humano, isso aqui para irrigação, né, de 522 metros cúbicos por segundo. E em 2010, o volume de esgotos urbanos foi em torno de 417,6 metros cúbicos por segundo. É um estudo feito pela Agência Nacional de Águas, né? Se a gente colocar aqui em torno de 0,3 metro cúbico por segundo, a gente pode usar para irrigar 1 hectare, uns usam 0,5, outros 0,3, vai dar mais de 1 milhão de hectares que você pode irrigar com esse volume, né, de esgoto, né, de esgotos urbanos, né, gente. Em relação à demanda, só para mostrar no Brasil, né, quer dizer, nós temos uma concentração, aqui esse gráfico, ele mostra, é uma fonte da ANA também, em relação entre demanda e disponibilidade, é uma concentração crítica, né, de água aqui, né, questão de demanda e disponibilidade, mais no Nordeste, né? Aqui já para o norte do país já tem e aqui no Nordeste, aqui também uma parte do Sudeste, né? Esse gráfico tem, eu acho que foi em 2005, né, essa fonte, mas que se fizer hoje, vai pegar uma parte aqui também do Centro-Oeste, né? Tem também alterar isso aí, né? Em 2005, São Paulo não estava passando crise hídrica, né? Aqui os municípios, né, gente, que aqui é a fonte do ato do saneamento 2011 BGE, que mostra o seguinte, embora aqui no norte, né, onde está mais, qual é a cor mais escura de vermelho, tem um período de racionamento de água constante. Você vê que municípios do norte também têm problema de abastecimento de água, nesse período seco também seca bastante, os rios, eles ficam com... Isso aqui é água para abastecimento humano, né? E aqui no Nordeste está concentrado, né? Todos os anos tem na mesma época, né? Ou então é constante, né? Muitas regiões do Nordeste têm umas maiores concentrações, né? Aqui tem menos população, então a questão da constante independente da época afeta pouca gente, mas aqui no Nordeste a população maior, a questão fica mais crítica, né? Então, esse é a única fonte que a gente tem do IBGE, do ato de saneamento do IBGE, né, de 2011, que mostra, para a gente ter uma ideia, né, a questão do Brasil, as regiões do Brasil, e eu estou mais voltado aqui à rede de coleta de esgotos. Isso é coleta, né, gente? Não está falando que tem tratamento, né? Então, no Brasil, se a gente vê, né, de 2008, 5.564 municípios, nós temos 3.069 em 2008. Isso deve ter aumentado, né, porque
já estamos em 2015, mas esse é o dado que a gente tem de estatístico do IBGE de 2011, 3.069 municípios com rede de coleta, né? O norte só tinha 60 municípios de 449, né? O nordeste tinha 819, e aí vai. Em porcentagem, né, gente, de 55% dos municípios no Brasil em 2008 tinha coleta. O norte só 13%, nordeste 46%, sudeste 95%, sul 40% e centro-oeste 28%. Isso aqui que me impactou, que o sul, né, tem só 40%, tem menos que o nordeste de coleta de esgoto. E eu conversando com um colega do sul, ele falou, realmente, lá é crítico também. Né, e até cidades que tem muito turismo e tal, tem um problema sério de coleta, rede de coleta de esgoto doméstico. Então, vamos falar reuso de água, né? É o aproveitamento de águas previamente utilizada uma ou mais vezes em atividades humanas para suprir necessidade de outros usos, inclusive o original. Então, isso é a definição de reuso, para a gente contextualizar no que vamos discutir. O reuso de água é reduzir o lançamento de esgotos nos corpos hídricos, não traz apenas benefício de ordem quantitativa, mas principalmente a qualitativa da água na bacia hidrográfica. Isso aí é importante. Se você está o reutilizando, né, você causa o benefício, né, na qualidade da água, porque você não vai jogar aquela água diretamente dentro do manancial, dentro de um rio, né, de um córrego. Reuso pode ser uma alternativa, mas em muitas bacias hidrográficas a necessidade de se garantir a manutenção da vazão dos rios. Você tem, claro, você tem que voltar um pouco daquela água para manter a parte da vazão daqueles rios, né? Eles contam um pouco com essa água que volta do tratamento para o manancial. Lançamento de esgotos sem tratamento ou com tratamento inadequado é o principal degradador dos corpos hídricos no Brasil. Isso é uma afirmativa também da ANA, e isso sim, né? E a Codevasf vem fazendo trabalho de tratamento, de coleta de esgoto, etc. Então já é um grande alívio na degradação dos nossos recursos hídricos, dos nossos corpos hídricos, né? Reuso é uma opção interessante para pequenos e médios municípios com dificuldade de operar o ETE, que é a estação de tratamento de esgoto, né, gente? Isso custa dinheiro e os municípios têm muita dificuldade, principalmente os pequenos, ele tem lá ET, mas de operacionalizar. Aí eles ficam perguntando, tem um custo do engenheiro, tem um custo de... Né? Então, se a gente pudesse reutilizar isso, dar uma função mais nobre para essa água e produzir alimentos, talvez para os municípios seria melhor para ele operacionalizar esses ETs, né? Estação de tratamento. Os esgotos são ricos em águas, né? Em água e nutrientes, é claro. Alternativa também é de se dispor o esgoto em solos com culturas valor econômico. Então, reuso da água. Então, como o esgoto também ele vem com nutrientes, né, ele já elimina, por exemplo, fósforo e potássio, que em grande quantidade depende do esgoto, tem que fazer as análises, mas normalmente é fósforo e potássio, eles diminui o custo de adubação, né, e já vem com adubo, né, ou seja, eu já falo que os colegas que já vem com fertilizantes, então não precisa acrescentar o fertilizante na água. O uso agrícola de água pode modificar para melhor os resultados agrícolas no semiárido, ao mesmo tempo propiciar melhores condições sanitárias e ambientes locais. Por que semiárido? Estou falando de semiárido, isso podia ser aqui também no centro-oeste, né? A semiárido a gente tem um maior problema, né, gente, de questão de recursos hídricos para abastecimento humano e para irrigação também. Então, a maioria das cidades do semiárido, eles têm abastecimento para sedentação humana, né, nas cidades. Então, esse esgoto poderia fazer um tratamento. Na minha proposta, tem professores que eu conheço e pesquisadores que defendem usar o esgoto bruto. Né? Outros têm que fazer um tratamento primário. Né? O Rafael, o professor Lain Viçosa, vai fazer um tratamento primário. Aí o Teixeira Matos já defende utilizar ele bruto. Né? Cada um defende a sua parte. Né? Eu já estou mais para fazer um tratamento primário, porque já estive vendo os esgotos brutos. Eu acho temerário a questão do comportamento do próprio irrigante brasileiro. Não é questão que não pode ser usado. Né? A pessoa vai lá e acaba se contaminando, né? Com principalmente falta de cuidado. Bom, os tipos de reuso, segundo a Organização Mundial, né, tem o reuso indireto, reuso direto e reciclagem interna. Isso aqui é muito feito pelas nossas indústrias, né? Reuso de água, né?
treinamento a instituições industriais. Aqui algumas indústrias brasileiras fazem, principalmente a indústria de ferro, né? Utiliza bastante essa questão da reciclagem interna. Reuso indireto ocorre quando as águas já usadas, uma ou mais vezes, né, uso doméstico ou industrial, é descarregada nas águas superficiais e subterrâneas e utilizada novamente a jusante de forma diluída. Isso aqui a gente faz. As cidades brasileiras todas que se irrigam com mananciais, regiões urbanas e periurbanas, já faz isso aqui, né? A gente já faz um reuso indireto, principalmente se a cidade não tiver um tratamento de esgoto ou de todo o seu esgoto, a gente já faz uma reutilização. Reuso direto é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas finalidades, como irrigação, uso de recarga de aquífero e água potável. Isso aqui Israel faz. Né? Com todos os parâmetros, Israel, alguma parte da Espanha, e já faz esse reuso direto. Principais vantagens de reutilização de águas. Propiciar o uso sustentável dos recursos hídricos. Claro, se deixa de usar água potável, água de melhor qualidade, né? Minimizar a poluição hídrica dos mananciais, isso é importante. Estimular o uso racional de águas de boa qualidade, né? Permite evitar a tendência de erosão de solos, né? No processo de diversificação, por meio de irrigação e fertilização de cinturões verdes. Possibilita a economia com fertilizantes e matéria orgânica, que já vem diluído nos esgotos. Aumenta a produtividade agrícola e a produção de alimentos, isso aqui é comprovado em várias pesquisas, e permite maximizar a infraestrutura de abastecimento de água e tratamento de esgoto para a utilização múltipla da água aduzida. As desvantagens, gente, é o custo elevado ainda, né? No Brasil tem um custo realmente, vou mostrar um pouco mais na frente. Salinização de solos, aí o Hermínio pode resolver, né, Hermínio? Ou contaminação de áreas agrícolas, né, com contaminantes de metais pesados, alguma coisa se não for feito, os efluentes tiver presença de metais pesados. E na região do Nordeste, as cidades semiáridas, quase não conheço todas, né, mas a maioria não tem questões de metais pesados, né, no esgoto, porque não tem indústrias que forneçam esse elemento, né. Presença de patógenos que são vetores de doenças aos humanos e animais é outro problema, mas isso com alguns tratamentos primários se diminui bastante. Né? Observação, é preciso destacar que o solo atua como redutor do período de sobrevivência de patógenos no ambiente. Então, isso aqui já foi resolvido, né? Tem uns trabalhos que mostram aí que uma semana aqui nas condições de EDF já a gente não encontra patógenos, né? Nenhum tipo de patógeno que seja contaminante para o ser humano, né? Questão, tudo claro, gente, é questão de a gente faz análise de coliformes fecais, né? Que é onde tem coliformes fecais, se espera que tenha outros patógenos piores, né? Que é a metodologia usada no mundo inteiro. Então, o solo é um redutor. Você vê, Nova York, eu estava lendo uma reportagem, eles já estão usando esgoto bruto em algumas regiões, aplicando em cima do solo, né? Para diminuir custo, né? E abastecer lençol freáticos em Nova York. Então, quer dizer, tem alguns países que fazem esse tipo de aplicação. Né? Alguma experiência. Né? A experiência de Israel, né, já vou falar, esgotos tratados representam aproximadamente 20% do consumo total de água, sendo utilizados principalmente na agricultura, etc. E daqui a 10 anos eles têm, né, 90% do esgoto tratado, desses 78% são reutilizados, o resto volta para o manancial. A meta para os próximos 10 anos é reutilizar 90% da água. Né? Tem uma empresa em Israel, né, empresa de águas, né, que é um sistema lá chamado Shafdan, empresa de água de Israel, Macro, tem sob sua responsabilidade 70% da água do país. Quando a produção de água de reuso conta com 15 centros, né, 15 centros de tratamento para reutilização. Ou seja, essa empresa ela já tem um planejamento, ele coloca a área de tratamento dele próximos às regiões onde ele vai aduzir essa água de reuso para reutilização na irrigação, etc. Né? Isso é importante também, porque o planejamento de onde vai colocar as ETs, né, se caso a gente fosse adotar tratamento primário, etc., é importante, né? Para você depois aduzir essa água a uma área que seria irrigada. Né? Então, Israel, gente, você tem ideia, eles exportaram em 2010 R$ 1 bilhão de frutas para a Europa irrigado com
sistemas de reuso, né, com água de reuso. Então, é uma fonte de renda, $1 bilhão, é uma fonte de renda, né, para o país. Né? O país não tem água e eles têm tecnologia desenvolvida para reuso de água muito bem delineado em todo o país. Então, aqui a produção do Negev, usando água residual. Eles usam água residual também em cultivo protegido, que é bem forte lá, né? É uma área que eu estou também trabalhando aqui na Embrapa Hortaliça. Eles usam água residual em tudo, né? Tanto na parte externa como em questão de ambiente protegido. Então, no México também, nós temos experiências no México, né? No Vale do Mexiquital, é uma região do estado Hidalgo, né? Próximo a 60 quilômetros, próximo à capital. Tem a maior superfície irrigada com água residual do mundo, né? Em área contínua, né? Está em operação há várias décadas, né? É dividido em distritos. Você tem o distrito de irrigação de Tula e de Alfajayangcan. Sou ruim nisso aí, uso o nome indígena. Usa esgoto bruto, você vê que não tem tratamento nenhum, né? E irriga 90 mil hectares. Segundo um colega do México, isso aqui abastece em torno de 30% a 40% do alimento da cidade do México, em termos de hortaliças. Né? Então, com água residual. E esgoto bruto, né, gente? Você vê que não tem tratamento nenhum. Né? E você vê as condições, né? Quer dizer, pior do que a nossa região semiárida, né? Que são desérticas. Exemplos de pesquisa no Brasil, você tem a Sabesp, desde 2011, em Lins, em São Paulo. Tem um centro experimental lá, é bom visitar. Eles já vêm cultivando café, milho, cana-de-açúcar, girassol e capim Tifton, 85, esse é o capim top hoje, né? Lineu, que é criador de boi. É um capim top, né? Eles estão alta produtividade, há bastante tempo produzindo e obtendo bons resultados, ou seja, experiências já existem, né? Campanha Rio Grandense de Saneamento, e o IRGA também, junto com o IRGA, Instituto Rio Grandense de Arroz, né? Produção de arroz, também já tem experiência no cultivo de arroz com águas residuárias. A Rede Cooperativa de Pesquisa do PROSAB, Programa de Pesquisa e Saneamento Básico, envolve várias instituições de pesquisa e pesquisadores do Brasil, mas mais voltada na Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, essas duas, né, que estão na frente disso aqui, envolve também a Universidade Estadual, a Unimontes, USP, etc. Então, existe essa rede. E eles têm várias pesquisas mostrando tanto a parte de tratamento básico como a parte de reuso. Né? Nordeste, o FMG com a ANA, a Universidade Federal de Campina Grande com a ANA tem um projeto piloto. A Universidade Federal de Pernambuco também já tem uns projetos pequenos, mas mostram que é possível se utilizar água lá no semiárido. Né? Então, esses dois mais voltados à região semiárida, esse aqui mais voltado ali à região sudoeste, mas tem também inserção na parte semiárida de Minas Gerais. Só um exemplozinho, né? Uma companhia de saneamento de Minas Gerais, né? Com a estação de tratamento de Janaúba, junto com a Unimontes, fizeram um trabalho com a cultura de banana, foi limitado, a gente limita na aplicação da questão da água residuária com a questão do sódio, né? Que é um fator limitante também, tanto para o desenvolvimento das plantas como para a sanitização dos solos, foi limitado a 150 kg de sódio por hectare, né? Então, as conclusões, além da produtividade alta, lá que eles obtiveram, eu esqueci de botar aqui, mas foi uma produtividade normal, como se você estivesse irrigando com água normal, né, sem água de reuso. E possibilitou, além disso, a economia de 16% de água de qualidade, 50% a 40% das doses de nitrogênio e potássio. Então, você vê que só com a aplicação, né, você diminuiu a dose de nitrogênio e potássio também. Aqui é um trabalho que nós fizemos na Embrapa Hortaliça, não era um trabalho específico de reuso, né, mas foi com a alface americana. Isso aqui nós botamos um sistema para aplicar, é uma comparação com o Hortibio, é um biofertilizante feito pela Embrapa, lá da Embrapa Hortaliça. Já tem a parte da patente, tem uma coisa, e a gente faz esse biofertilizante, mais para a agricultura orgânica, né?
E aí, um colega estava apresentando os dados, eu falei, olha, me dê que eu vou mostrar uma coisa interessante, que o Hortibio não era para estar contaminado com Escherichia coli nem com salmonela. Mas alguém, na hora de, lá na nossa fábrica, entre aspas, deixou aberto isso aqui. Aí moscas, isso aí são compostos orgânicos aqui dentro, tal, tem, não posso falar toda a receita, mas tem alguns produtos aqui que traem mosca. Então as moscas vieram e contaminaram o Hortibio. Então, o Hortibio foi contaminado com Escherichia coli e com salmonela. E aí, né, o tanque também do Hortibio também foi contaminado, né? Só para mostrar a questão do solo, né? Aí, uma semana depois, foi aplicado, isso era aplicado semanalmente, aplicou o produto, né? E tirando a amostra também do solo semanalmente. Fomos lá no solo e tal, e você vê que não tem, uma semana depois, não tinha ausência de coli e salmonela. Então, isso é a questão da purificação, só para mostrar que a questão do solo como redutor, né, dos micro-organismos, né, atua mesmo, né, mesmo em condições que no cultivo aqui com mulch, né? Esse mulch também é importante, né? A gente colocou o mulch e o Hortibio era colocado por baixo aqui, né, através dessas mangueiras né? Nós fizemos um sistema independente para aplicação de Hortibio porque ele entope o gotejo, o sistema de gotejamento, que é um dos fatores, né, limitantes para você usar esgoto bruto, né, em sistema de irrigação por gotejo, você vai entupir, né? Aí tem questão de filtragem, que é uma questão importante trabalhar com isso também. Então, no final, né, só para mostrar, né, não tinha E. coli, não tinha salmonela, tinha coliformes totais, embora coliformes totais não vamos falar a parte estatística, né, gente, só para mostrar, foi alta, né, em prenatalização brasileira, né, mas isso aqui na planta, né, relativamente alta, né, mas se você for pegar a legislação da Anvisa, apesar da contagem alta de coliformes totais, os alfaces de todos os tratamentos se encontraram em conformidade com a legislação. O grande problema de cultivo de hortaliças é a contaminação depois. Você pega o alface, a pessoa pega de qualquer jeito e tal, e isso aí acaba com a mão se contaminando as hortaliças, né? O tratamento de esgoto doméstico, né? Quais são os tipos de tratamento que a gente tem? Tratamento preliminar, usa grades, peneiras e caixa de areia para fazer um tratamento de esgoto quando chega lá na parte de tratamento, né? Isso vai bem colocado nas estações bem no início. Tratamento primário, sedimentação de sólidos e suspensão, não vou entrar em fundo o que é isso aqui, né? Fundo decantador, formação do lodo primário. Tratamento secundário, micro-organismos alimentam-se da matéria orgânicas, né? Converte em gás e carbono e água, né? E forma também um lodo. O tratamento terciário é a remoção de poluentes específicos, como os nutrientes fósforo, nitrogênio, etc. E forma também um lodo. O tratamento do lodo é dado por digestores, que tem a função de... Esse tratamento do lodo, aqui em Brasília, eles usam muito para adubação dessas nossas áreas verdes e tal. É uma matéria orgânica, né? E favorece também o desenvolvimento de plantas, né? Você pode usar o lodo também para adubo, né? Então, a estação de Braslândia, né, gente? A estação, quem conhece Brasília, né? Só para mostrar a estação de Braslândia, que é uma estação primária, o que é que tem, né? É uma lagoa de estabilização, né? Que no caso no tipo australiano, né? Tem outros tipos, né, gente? E lagoa anaeróbica e anaeróbica. Lagoa anaeróbica mais a lagoa facultativa, anaeróbica e facultativa. Então, o corpo receptor desse é o Rio Verde, em Goiás. Você vê que é uma área, né, que pode ser agricultável, né? Mas você vê o custo que eles para o tratamento disso. Então, é R$ 0,36 por metro cúbico de esgoto tratado. Então, você imagine que nesse período de 2014, fundado da CAESM, que me passou lá, um colega, né, já custava R$ 0,36 por metro cúbico. Né? E água tratada aqui, nesse período, o metro cúbico era 0,68, ou seja, a metade, né, do valor para tratar a água, para a gente consumir, o valor para tratar o esgoto. Isso aqui não é uma questão de tratamento primário. Você vê que o custo não é também um custo barato. Você imagina botar o produtor para pagar isso, né? Aí começa a complicar, né? Aqui é um tratamento terciário, né, gente? Só para mostrar, não vou falar. Você vê o volume, né? Os volumes aqui, né? 41 litros. Vazão média, né? Volume não, vazão média. Né? Aí o Rodrigo falou de volume, ficou com o volume na cabeça. A vazão do projeto, né? Isso aqui no caso primário.
Você vê que é menor do que esse aqui, que é o do gama. Só que aqui é terciário, né? Tratamento terciário. Você vê que envolve vários reatores de fluxo ascendente, reatores biológicos, clarificador, ao custo, né, R$ 1,08 por metro cúbico de esgoto tratado. Então, imagine a gente usar isso aqui como se fosse fazer um sistema desse para você usar água para irrigar. Então, fica impossível, além de tirar também os nutrientes, né? Então, a gente deixa de aproveitar, quando você faz terciário, os nutrientes também que estão no esgoto. Então, a ideia é pegar o que já existe, né, tentar diminuir custo, usar, na minha ideia, né, quer dizer, a gente sempre discute aqui com os colegas também da Agência Nacional de Águas e de outros órgãos, do Ministério do Meio Ambiente, é usar o tratamento no máximo primário, entendeu? Se você for para o terciário e depois reutilizar, o terciário a água já está praticamente do mesmo jeito que você tirou no manancial lá para abastecimento humano. Então, volta para o manancial lá, né? A legislação brasileira, a gente tem várias normas, né? O CONAMA, tem 357, todo mundo já conhece, que dispõe sobre classificação dos corpos de água, né? Diretrizes ambientais para o requadramento. O CONAMA 430, né? Que veio completar e alterar o 235, também dispõe sobre condições de padrões de lançamento de efluentes. Resolução do CONAMA 375-6 define critério de procedimento para o uso agrícola dos lodos, né, de esgoto gerado em estações de tratamento de esgoto sanitário. E o CONAMA 396, classificações de diretrizes ambientais para enquadramento das águas subterrâneas, também tem a ver com a questão de qualidade, né? E aqui em Brasília nós temos o decreto 32897, que também, né, você vê que nós temos uma lacuna, né? Qual é a qualidade de água que você pode usar? Né? A legislação não fala qual é a qualidade que você pode usar de água de esgoto, você pode usar para irrigação. Qual é essa? Não tem nenhum que fala isso, né? Então, nós temos essa de 357/2005, que ele fala, por exemplo, estou mostrando aqui para hortaliças, né, a área, né? Hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rente ao solo, né? 200 coliformes termotolerantes ou Escherichia coli, né? Termotolerantes está dentro, Escherichia coli está dentro dos coliformes termotolerantes. Então, hortaliças, plantas frutíferas, né? Que se você não consome, não cresce rente ao solo, né? Jardins e parques, isso aqui vai para 1.000. Então, muita gente, quando você vê que o limite aqui é pouco. Se a gente for fazer essa análise nos nossos mananciais aqui, ou em outros lugares dos grandes centros, vamos encontrar valores maiores. Então, não vai ser permitido cultivar isso. Então, as pessoas usam, eu vou hortaliça em geral. Aí cai nisso aqui. Aí passa, né? 1.000 passa. Aí, na realidade, os hortaliças são consumidas cruas e tudo. Então, a legislação, quando você vai pedir uma outorga da água, ele não pede isso aqui. Qualidade microbiológica, isso também varia, né? Ao longo do tempo. Você vê que isso aqui é tirado, né? São 6 amostras ao longo de 6 amostras bimestrais ao longo de um ano e tal. Então, isso aí, quer dizer, o manancial mais baixo, ele vai ter uma concentração maior de bactérias, né? Coliformes, etc. Então, culturas arbóreas, cereíferas e ferrageiras, 4.000. Isso aqui está tranquilo. Então, se você for para os Estados Unidos e Canadá, né, você vê que tem uns que são mais rígidos, né? Você vê, tem aqui Heterococcus também, outra bactéria, né? Alguns consideram, tipo aqui o British Columbia, que é um estado do Canadá, já considera isso aqui também, né? Para produção de hortaliças, irrigação em geral e produção de hortaliças consumidas cruas, vê, o limite, né? Diminui o Escherichia coli 77, né? Vermont, nos Estados Unidos, né? 235, e aí vai. A Califórnia também tem uma legislação própria, né? Então, gente, você vê que nós estamos aqui, né? Nós estamos bem aqui, colocado aqui com 1.000, né? No caso do Canadá, aqui, né? Na Califórnia, um pouco mais restritivo aqui do que a gente, né? Mas aqui, para irrigação para aspersão, já é um pouco menos restritiva, que isso aqui é questão de média, né? 2 aqui significa média geométrica. Média geométrica
e 13 é a amostra individual. Então, eles têm tanto a média ao longo do tempo, geométrica, né, gente, e que é diferente da média aritmética, e o 235, né, para uma amostra individual. Ter uma amostra lá deu mais do que 235, não pode irrigar aqui, no caso, irrigação por aspersão. Irrigação por gotejo de suco, né, aumenta um pouquinho esse limite, né? Aqui fica o mesmo limite na questão da média geométrica, mas a média individual aumenta um pouquinho, porque você não tem muito contato, né? A aspersão você já tem, você molha a folha, né? E no caso de suco e gotejo, não. Então, gente, só um exemplo de uma cidade semiárida com 20 mil habitantes, um consumo médio de água de 100 litros por dia habitante, vai produzir em torno de 2.000, né, metros cúbicos por dia, vai consumir, né? O volume de água residual, 1.600, botando aqui 80% do volume destinado à rede de esgoto. Uma evapotranspiração de 8 milímetros por dia, o sistema de irrigação eficiência com 80%. A água residual seria suficiente para irrigar 16 hectares. É claro que é irrigação plena, né, gente? Não estou falando aqui que, por exemplo, se você for cultivar, no caso, gramíneas ou outras culturas, você pode fazer uma irrigação deficitária. Em vez de irrigar 8 milímetros por dia, você pode colocar 4, e a gramínea se desenvolve, né, não como deveria, mas desenvolve bem também. Então, você vê que dá para irrigar alguma área, né, e diminuir aquele problema que tem, né, de repente, esses 16 hectares dá para abastecer a cidade com alimento fresco, dá para abastecer a questão de alimentação animal, não é? E a gente tem que acabar com esse preconceito que a gente não consome, porque é água residual. A gente já faz isso, a gente consome aí as hortaliças, a maioria delas, irrigada aí com esses mananciais duvidosos, né? Com qualidade de água duvidosa. E, não vou falar assim, a gente tem dados que mostram que a água realmente é uma água que não passa nos padrões de qualidade de irrigação ali que a gente apresentou no CONAMA, na norma do CONAMA. Então, a gente já vem usando essa água residual na irrigação e consumindo os produtos. É como lá em Israel, só avisou depois. Aqui no Brasil, a gente sabe, não tem a certeza, né? Assim, outro dia o colega falou assim, mas se publicar isso, ninguém vai consumir hortaliça. Eu falei, pois é, então deixar as coisas têm que ficar sem publicar mesmo. Aqui é um ribeirão em Brasília, gente, eu não vou falar qual, né? Você vê as condições desse ribeirão, né? E muitos irrigantes aí, essa bacia, né? Então, você está vendo que não é fácil, né? Considerações finais, né? Dificuldade, a argumentação do reuso de água no Brasil ainda é incipiente. A gente já teve várias discussões, inclusive a ANA, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tivemos lá na CNA, e estamos ainda a passos incipientes nessa parte. Então, é melhor a gente fazer a argumentação logo, né? Que a gente já tem coisa que a gente já vem usando, senão muitos produtores vão ficar fora das normas, né? Deve-se adequar a legislação brasileira à realidade, para que contemple o uso de água residual no meio rural, principalmente para irrigação. Sugestão do ponto de partida, um trabalho feito por Rafael Bastos, né? Um trabalho bem que discute todos esses aspectos da legislação brasileira. Está aqui o trabalho, eu achei um trabalho interessante. Desenvolver políticas para maior estímulo da adoção de reuso, principalmente quanto às linhas de financiamento, né? Iniciativa do Senado Federal, a gente tem uma PLS que ainda está lá, de 154 de 2009, transformada em projeto de lei 7.418 de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar um Fundo Nacional de Utilização de Água. Né? Aqui tem uma sigla, né? FUNREAGUA. Isso aqui facilitaria, né, gente? Esse fundo serviria tanto para questões de pesquisa, mas como para a questão de financiamento de reuso, né? Somente a questão muito voltada aí, tem uma parte lá, a região semiárida, né? Disseminar informações sobre reuso, envolver tecnologias compatíveis com as nossas condições técnicas, culturais e socioeconômicas. Não adianta você, como eu mostrei lá, usar um tratamento terciário, um custo elevado, depois utilizar essa água para irrigação, né, se a gente não tem condição, né, de pagar por isso, né, ou de bancar isso. E aí, desse simpósio que houve lá na Embrapa Hortaliça com essa problemática da questão da água, a água de irrigação em regiões urbanas e periurbanas no Brasil, nós chamamos vários colegas, vários professores e debatedores, gente da ANA e tal, e fizemos um livro, né, um livro desse encontro, que é o uso de água na agricultura.
Lá tem discute-se vários aspectos, tanto a parte de irrigação, mas como a parte da legislação, né? E nós temos um grupo lá de trabalho, lá em Embrapa Hortaliça, encabeçada pelo Dr. Carlos Eduardo Pacheco, que é engenheiro ambiental, a doutora Lucimeire Pilon, que trabalha com qualidade de hortaliças, né? A Mariane a doutora Mariane com a parte microbiológica do solo, né? O Jucimar da Silva com a parte de nutrição e essa parte nutricional. Irani, engenheira de alimentos, que trabalha com a questão microbiológica também, né? E eu, né, trabalho lá com água, o meu é mais fácil, que a gente só faz a questão da adução da água, a questão da filtragem, essa parte. Obrigado. As perguntas nós vamos deixar para o final, depois da apresentação lá do Joselito. Dado o adiantado da hora, eu proporia que a gente fazia agora um break, porque senão vai ficar muito tempo, vai ficar muito perto do almoço. A gente fazia um break aí de uns 15, 20 minutos, depois a gente retornaria, a gente teria a palestra do Joselito, né, Joselito? E depois aí a gente reuniria aqui na frente com os apresentadores, a debatedora, e aí a gente abriria a sessão de perguntas. Ok, pessoal? Então, 15, 20 minutos a gente retorna novamente aqui. Obrigado.